Então, gente, vamos lá. Então, por que a gente estuda a história do paisagismo? Para a gente entender quais foram as maneiras que as diferentes civilizações experimentaram ao longo da história o paisagismo e as soluções que eles apresentaram, inclusive, com as suas diferentes culturas e com as suas diferentes condições climáticas. E a gente vai perceber que há uma constante. Ao longo de toda a desenvoltura da história do paisagismo, ele sempre está ligado ao momento econômico, social e financeiro, mas ele está principalmente ligado ao momento em que a arquitetura está passando. Normalmente, o paisagismo é uma resposta para a arquitetura. Se a gente considera que o paisagismo é, na verdade, uma manifestação do que acontece na área externa, as primeiras manifestações, inclusive, na época da pré-história, começam a ser paisagísticas antes de serem arquitetônicas. Depois é que o paisagismo passa a ser um complemento da arquitetura. Mas lembrando que no início, o homem não fazia o paisagismo de maneira intencional. O paisagismo era meio que a natureza que complementava o espaço em que ele, no início, se abrigava. Porque no início, o homem construía para se proteger dos predadores, para se abrigar, inclusive, dos intempéries da natureza. Com a evolução das civilizações, elas foram crescendo, e aí que foi começando a haver a necessidade de se organizar, criar cidades e criar toda a infraestrutura urbana que desse essa noção de abastecimento de água. Só que o seguinte, as cidades vão crescendo, mas os valores culturais vão acompanhando as civilizações. E durante muito tempo, a arquitetura ela vai acontecer por motivos religiosos. As primeiras manifestações e modificações e antropismos do espaço externo vai acontecer muito por conta da religião. A primeira que a gente vai estudar, inclusive, ela está relacionada de maneira forte, integrada à religião. Que era o que acontecia, né? A maior parte das civilizações da antiguidade, e principalmente da pré-história, tinham essa organização muito voltada para a religião, porque era o momento da Gênese. E as pessoas precisavam acreditar algo maior que elas, para poderem se organizarem numa estrutura menor, porém voltada para alguém que é um ser determinante superior. E isso fazia com que a religião tomasse uma importância muito grande no simbolismo das suas construções e das suas criações. E aí, ao passar do tempo, eles começam a procurar por novos materiais, aprimoram suas técnicas de construção e vão desenvolvendo de maneira mais coerente essa organização. E aí a gente, já falei isso, né? Que o paisagismo vai complementando a arquitetura, porque a arquitetura vai passando pelos momentos sociais, econômicos, financeiros e culturais, e vai sendo a resposta a todo esse movimento. Estou em lugar errado. E o que vai determinar a maneira como o paisagismo aparece? Primeiro, o momento da arte, em que momento da história da arte o homem está passando, que momento da arquitetura ele está vivendo, a tecnologia disponível, porque aquela determinada, normalmente a tecnologia disponível está relacionada também com os recursos naturais, mas o recurso natural já é um outro condicionante também. E, a partir do recurso natural, ele desenvolve tecnologia e ferramentas específicas para a desenvoltura daquele trabalho, daquela produção. E o contexto histórico e geográfico também vai fazer a modificação das manifestações. Aí, com tudo isso, vão acontecer as necessidades e expectativas daquela sociedade, ou seja, os momentos culturais vão acontecendo, a economia vai mudando. A gente vai ver, por exemplo, que no Egito a agricultura era muito forte e o paisagismo vai ter uma relação com a agricultura, né? E a economia deles é voltada para isso, né? E, como eu já falei, o político, o religioso e o momento artístico e arquitetônico também predominante. Tudo isso vai servir como influência. Bom, então vamos começar vendo um pouquinho do que acontece na pré-história. Os primeiros monumentos começam a aparecer, o homem começa a dominar a técnica e trabalhar com a pedra. E a gente começa a ver a primeira manifestação de antropismo como o conceito de abrigo e arquitetura vernacular. Vocês sabem o que é a arquitetura vernacular, gente? Não. A arquitetura vernacular ainda hoje é uma das principais técnicas que os paisagistas contemporâneos até hoje trabalham. A arquitetura vernacular é aquela que se aproveita dos próprios recursos naturais da região em questão e produz com a menor nível de intervenção possível
uma antropização, uma construção, uma modificação do espaço. Aquelas construções que a gente tem, por exemplo, no Nordeste, aquelas ocas indígenas são construções vernaculares. Eles pegam madeira e palha existente na própria região e faz essa intervenção sem modificar muito, sem poluir, sem degradar muito a natureza, tá? E os paisagistas têm uma grande, como é que diria, produção voltada para isso, né? Nós vemos muitos gazebos que são feitos de bambu, de madeira, né? Alguns de palha, a gente vê também os quiosquezinhos de palha, são feitos inclusive com sapê e com piaçava, apesar de que o de piaçava a gente já não está considerando uma coisa, uma intervenção que é pouco agressiva, porque a piaçava, inclusive, ela está em extinção aqui no Brasil, né? E a gente está preferindo outros tipos de técnicas para fazer essa construção. E a carnaúba, né, também, que faz muito caso do carnaúba. Pois é, só que essas técnicas, como elas estão devastando muito a vegetação natural dessas regiões, em Recife, por exemplo, eles preferem bastante trabalhar com sapê em relação à piaçava, porque lá tem um capim natural, que dá, principalmente na área praieira, que cresce, fica muito grande, dá em abundância, e eles usam para fazer essas coberturas de palha, mais do que, por exemplo, a piaçava, né? Agora, o visual é diferente, né? Depende muito do tipo específico de estética que está buscando para o espaço. O sapê, ele é um pouquinho mais rústico, mais grosseiro. Já a piaçava é uma coisa mais fina, né? Esse é palha de coqueiro, de palmeira mesmo, né? Já é mais grosseiro ainda que todos os dois. Porque o sapê, ele é uma lâmina fininha do mato. Você pega várias tiras de capim, faz uma trama, amarra ela, prende numa madeirinha, aí faz como se fosse um pente, uma madeirinha com várias tranças presas. Aí vai colocando uma em cima do outro, vai afastando mais ou menos 40, 50 centímetros, e ela vai uma sobrepondo a outra e meio que causa impermeabilização. Aí a água da chuva quando bate, ela escorre pelas fibras da palha e acaba não caindo. E você não precisa vedar. Só que a gente sabe que, dependendo da inclinação que você coloca, se for pouco inclinado, ela vaza. Aí o que eles acabam fazendo muito hoje em dia? Coloca uma proteção plástica, uma manta plástica por debaixo, e depois coloca a palha por cima. É mais comum hoje em dia executar desse jeito. Mas aumenta mais ainda o risco de incêndio, que é outra coisa para quem vai trabalhar com esse tipo de construção, né? Isso aqui também é um exemplo de arquitetura vernacular, né, de técnica vernacular, que é a maneira como o homem se abrigava na pré-história, através de cavernas. Esse aqui, nesse caso, ele aproveitou uma aglomeração que já tinha e provavelmente tinha aqui alguma pedra para fazer o fechamento, né, da entrada, porque à noite, muito provavelmente, ele estava sujeito ao ataque de predadores, de animais. Ok? E as construções que a gente tem de taipa, né, que até hoje a gente vê muito no interior de Minas, do Goiás, no Nordeste tem bastante, que são construções também consideradas vernaculares, porque você usa os recursos da própria natureza, da própria região, sem interferir muito nela e faz a construção. E isso até hoje é muito recorrente em projetos paisagísticos. É a influência da pré-história, que é onde começou a arquitetura vernacular. Inclusive, gente, isso que eu estou mostrando para vocês aí são vestígios de construções do período paleocristã, que eram também de arquitetura vernacular, onde eles pegavam as cavernas e meio que esculpiam suas residências. Tem verdadeiras cidades acontecendo dentro dessas cavernas. Houve um período em que os cristãos foram perseguidos por sua religião e eles se mudaram, civilizações inteiras para dentro dessas cavernas, e eles faziam com que toda a economia de uma cidade acontecesse dentro de um aglomerado de túneis como esse. Tinha tudo lá dentro acontecendo. Mesmo para a arquitetura de hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente possui, é difícil imaginar como é que eles faziam a iluminação, a ventilação e outra, cozer os alimentos dentro dessas cavernas e transitar entre uma casa e outra, né? Os dejetos também, né? Como é que acontecia o esgoto? Bom, a gente não tem relatos muito de como que aconteciam esses detalhes, mas enfim, nessa época já existia esse tipo de construção e esse é um exemplo de uma arquitetura também vernacular.
Mas é óbvio que do jeito que está aqui, já tem intervenção moderna, contemporânea, tem iluminação, tem abastecimento de luz elétrica, tem esgoto, tem tudo aqui acontecendo já. Mas não, na época não era com isso tudo que tem, com essas escadas, com esses corrimãos aqui trabalhados, era de outra maneira, né? Aí já tem intervenção contemporânea acontecendo nessas construções. Paisagismo, né? Já tem paisagismo? Já tem alguma coisa de paisagismo, né? Na verdade, gente, lembre-se sempre, mesmo que vocês não vejam vegetação, se você estiver tratando de uma paisagem, de uma visão externa, está rolando um paisagismo. Seja ele planejado ou não, existe uma visão paisagística. Vegetação não denota paisagismo propriamente, tá? A organização espacial externa é que denota o paisagismo. E aí, gente, a gente vai ver outra manifestação aqui paisagística. Na verdade, ela tem um momento arquitetônico e paisagístico. Eu considero ela bastante paisagística porque ela compõe a paisagem e tem esse aglomerado, esse gramado assim em forma de morro, que fica bem bonito na paisagem também. Mas, enfim, essa é uma construção em New Grange, que é um templo feito na época da pré-história, fica na Irlanda. E, na verdade, as histórias, todos os templos pré-históricos, eles não têm histórias muito certas e muito confirmadas. Mas a gente sabe que New Grange, ele era um templo. Muitos atribuem New Grange à história de Avalon, que seria a tumba, que é, na verdade, uma bruxa da época da pré-história, né? E tem todo um misticismo, uma história voltada para explicar o que era esse templo aí. E ele tem um simbolismo também colocado na maneira como ele foi construído. Vocês veem que aqui, no acesso a New Grange, tem uma abertura onde entra a luz e lá no centro possuem pedras que refletem esse brilho e distribuem a luz dentro do túnel. Né? E tem lá dentro mesmo, hoje ele é um museu, né? E lá dentro do museu tem fotos mostrando como foi a construção, como é que isso aconteceu, como é que era colocada a distribuição das pedras, como é que eles foram empilhando, fazendo o morro até chegar na formação que a gente tem hoje, que é aquela estrutura que eu mostrei aqui para vocês. Uma outra construção pré-histórica, que eu considero também paisagística, é o templo de Stonehenge. E aí o porquê dessa construção aqui, ele também é uma coisa que a história não conta com muita certeza, mas a gente sabe que o que é Stonehenge, gente? É um conglomerado concêntrico de monolíticos de monolitos de pedra, e muitos acreditam que era um templo druida religioso, onde eles vinham aqui para fazer cultos. Outros acreditam que era um observatório científico, astronômico, porque a partir do centro dessa organização você conseguia ter uma visão exata da distribuição do céu, e com isso você conseguia entender os períodos de diferença entre os solstícios e equinócios, que é quem determina a época como essa, o verão, o inverno, o outono, a primavera, e eles iam para esse local para fazer essa observação astronômica. Bom, eu não tenho certeza muito disso. E aí eles têm os monolitos com mais de 8 metros de altura, cada um pesando em torno de 50 toneladas. Vocês imaginem como é que esse pessoal colocou essas pedras aí, sendo que não tem como trazer isso por navegação, porque é uma ilha, essa área é no centro de uma ilha bastante isolada, e com certeza não tinha na época a mesma tecnologia que eles já tinham no período, por exemplo, de Roma, que eles tinham como transportar, já tinham as carroças. Então, eles usaram o sistema de rolamento. Eu acredito na hipótese de que eles colocaram vários troncos, como os egípcios faziam, colocaram as pedras em cima dos troncos e iam rolando para poder fazer o transporte. E com certeza demoraram muitos anos, porque inclusive os arqueólogos, eles fazem estudos da data de cada uma dessas pedras, e eles percebem que tem períodos diferentes. Cada um faz parte de um sítio arqueológico diferente e tem uma idade diferente. Então demorou muito tempo para ser construído. E como lá tem umas marcações, gente, no local, que tem essas formas que dão a entender que tem influência não humana nessa construção,
Muitos acreditam que isso aqui é uma manifestação alienígena, que existem seres de outro local que veio aqui e fez esse tipo de construção. É meio que uma busca desesperada do homem de explicar como que esse local aí, tão isolado, tão distante, numa época em que não existia tecnologia, tem os monolitos tão gigantes. Tá? Mas eu acredito que é por conta da quantidade de anos que demorou para serem levados. Foi realmente feito ao longo de bastante tempo isso daí. Lá, inclusive, gente, em Stonehenge, era, até alguns anos atrás, um local onde eles, por uma questão turística, cultural, simbólica, que isso fica na Inglaterra, fica no sul da Inglaterra, e tem uma história, né, relacionada com religião, simbolismo. Eles faziam eventos culturais, onde eles meio que simulavam a manifestação religiosa que acontecia na pré-história, para atrair turistas, porque essa é uma região turística da Inglaterra. Fazia uma apresentação. Só que isso acabou. Atualmente, é proibido chegar perto dessa organização. Se eu não me engano, afastado não sei quantos metros, mas bastante metros, tem um cercado e você só pode ver essa aglomeração de longe. Porque... então ninguém mais chega igual tá essa não, foto aí. do jeito que está aí, hoje em dia ninguém mais chega porque está tudo cercado e essa foto é uma foto antiga. Então, porque todo mundo que visitava Stonehenge queria levar uma lembrancinha. E aí todo mundo quebrava um pedacinho das pedras. Imagina, se você vai lá para Stonehenge, que tem todo um significado, você não quer uma lembrancinha? Eu quero, eu vou para Recife, eu pego uma conchinha, imagina se eu vou para Stonehenge, que é lá na Inglaterra. Não é? Eu ia quando eu fui, olha que eu sou pernambucano, nascido e criado em Recife, eu fui para o ateliê do Brenan, que a gente vai falar de Brenan ainda lá na frente, tá? Quando chegar no contemporâneo, que o Brenan tem tudo a ver com o paisagismo contemporâneo e com as esculturas deles. Vamos ver, é um barato. Não sei se muita gente aqui vai querer saber o que é que o Brenan faz, que é meio forte. Mas enfim, eu ficava catando qualquer lembrança do escritório do Brenan. Tem uma pedra que eu achava no meio do chão dele lá, estava servindo para mim de lembrança do Brenan. E aqui então, que é só pedra, era tudo que o turista queria levar, né? E aí aqui, gente, ó, vocês veem que lá não está desse jeito. Mas essa daqui é a composição do que se imagina que era a organização do templo de Stonehenge, que tinha toda essa formação monolítica concêntrica, e nessa área aqui do centro é o ponto principal ou do culto religioso, ou a melhor maneira de fazer a observação do céu para ter as previsões astronômicas deles lá. As áreas escuras justamente são as que sobreviveram, não é isso? As escuras são as que estão rachuradas, são as que tem até hoje, ó, que são essas que ainda estão aqui. E as que não estão rachuradas são as que provavelmente existiam e foram arrancadas de lá. Não, na verdade, esses daqui aconteceram já em saques, no período principalmente na Idade Média. Toda a Europa foi saqueada, tudo foi quebrado, né? E na verdade, alguns desses, já no período da Antiguidade, parte desse monumento já começou também a ser depredado. Né? Então ele não é uma coisa constante que acabou de construir e fez tudo. Ele demorou muito para ficar pronto e mal ficou pronto começou também já a ser depredado. Né? Então por isso que a gente não tem muitos relatos exatos de como acontece. Bom, saindo da antiguidade, da pré-história, a gente começa então a ver que as cidades se organizam, as necessidades mudam, os períodos, as cidades começam a ter necessidades diferentes, e com isso vem as diferenças culturais e geográficas e as manifestações também vem tudo junto com isso. Primeira civilização que a gente vai estudar, desculpa, esqueci de falar isso aqui. Outra coisa. Então, a população aumentou, a comunidade humana evoluiu, e com as constantes guerras, né, porque eles tinham grandes disputas no período antigo por áreas, por propriedades, então eles começaram a construir uma arquitetura de proteção. Nesse período também, ainda como consequência da pré-história, era um período de muita religião. Era o período dos deuses e dos demônios. E esses deuses e demônios apareciam na representação, no simbolismo da arquitetura e, por consequência, compareciam no paisagismo em toda a sua área externa.
Então, a transformação do ambiente era influenciado pelas crenças e pela adoração ao divino e ao sobrenatural, né? O sobrenatural estava sempre presente em todos os seus simbolismos. E os principais edifícios das cidades eram sempre os palácios e os templos. Não, o foco não estava nesse momento voltado para as habitações individuais, né? Era sempre voltado principalmente para os governantes, as residências, as moradias, os palácios e para os templos religiosos da época. E essa importância fazia com que a figura do arquiteto, aí junto com ele paisagista, nessa época não existia a profissão do paisagista. E também não era muito claro o papel do arquiteto. Já existia o arquiteto, mas não como ele é hoje. Os egípcios, por exemplo, tinham arquiteto propriamente, mas ele fazia papel de arquiteto, de engenheiro, de paisagista, de urbanista, de decorador, de design interior, tudo numa função única, né? E ele meio que fazia, em alguns momentos, papel de governador também. Tem um dos governadores do Egito que ele mesmo é arquiteto, tem algumas histórias desse tipo aí. Então, as construções, elas normalmente tinham um simbolismo muito forte e elas tinham a ver com os rituais religiosos. As cidades começam a interromper a natureza selvagem e começa a considerar o espaço sagrado em meio ao natural. Ou seja, você não pega mais a construção e faz ela no meio da natureza. Você muda a natureza para ela ficar com cara daquela religião que você está adorando. E você faz com que o paisagismo tome a cara daquela arquitetura. Os templos dentro das cidades marcavam a morada dos deuses em meio ambiente humano e a infraestrutura também tornava necessário o progresso das técnicas de engenharia. Então a engenharia evoluiu por conta da necessidade de construção nessa época. E a gente começa vendo aí, a pena está ruim de enxergar aí, né? Deixa eu mudar essa cor. Não, mas acho que eu já troquei isso e vi que não ficou bom também. Deixa eu botar aqui para vocês um vermelho, ver se fica melhor. Nossa, pior que ele inventou de salvar justo agora, na hora que eu abri. Salvamento automático. Acho que não ficou muito bom assim também não, né? É o que eu vou tentar agora. Não fez tanta diferença o branco, né? Vou deixar lá, porque é só nesse slide. No próximo vai ficar um pouco mais claro. Então, gente, os povos babilônicos foram os que tiveram uma contribuição, que é uma referência que até hoje a gente ouve muito falar. Eu, inclusive, vocês vão ver a influência disso em alguns projetos meus. Tem um projeto que a gente vai visitar que tem uma manifestação inspirada nesses jardins babilônicos, que são os jardins suspensos da Babilônia. Vocês devem ter ouvido falar muito neles, né? Então, o que acontece? A Babilônia era a antiga capital da Suméria e Acádia, no sul da Mesopotâmia, que atualmente corresponde ao Iraque. Nenhuma evidência real das formas, os únicos vestígios que a gente tem até hoje. É um poço fora do comum, onde eles precisavam naquela época bombear a água, né? E 6 montes de terra artificiais com terraços arborizados apoiados em colunas de 25 a 100 metros de altura. Ela foi uma cidade construída por Nabucodonosor e era um consolo para a esposa dele, para a sua esposa preferida, né, a principal, que era a Mítis, que tinha vindo da Média, que era uma terra dos Medos, na Ásia Central. E lá, na terra de origem da Mítis, lá tudo era muito arborizado, muito verde, tinha muito paisagismo, eles gostavam muito de árvores frutíferas, do cultivar paisagístico. E a Babilônia foi toda construída numa área elevada. Inclusive, eles tinham dificuldades de abastecer a vegetação e o paisagismo, porque, diferente das outras civilizações, ficava toda a construção em cima e toda a água embaixo. E como é que eles faziam para manter esses jardins suspensos?
foi criado todo um sistema de bombeamento, não de bombeamento, desculpa, bombeamento é do período contemporâneo, de elevação dessa água para poder fazer com que esses jardins sobrevivessem. É inclusive dessa época que a gente começa a ter os primeiros impermeabilizantes. O betume foi inventado nessa época para impermeabilizar esses jardins. Gente, eu imagino que era uma nojeira. Por quê? Em cima das construções das residências oficiais, eles faziam as jardineiras e ocupavam o teto da construção toda. Até hoje, no período contemporâneo, eu desconheço uma impermeabilização que ela seja para sempre. A impermeabilização ela tem vida útil. Daqui a X anos, aquela água que você está colocando no jardim não vai mais ser contida, vai rolar um vazamento, vai infiltrar, se você não der manutenção constante. E naquela época, então, eu imagino que as residências oficiais eram um nojo. Devia ter bastante lodo no teto, devia ter um monte daquelas plantinhas que nascem nas fendas das paredes, subindo pelos buracos, e devia ter bastante bichinho, minhoquinha, insetinho saindo desses buraquinhos, e de vez em quando devia pingar umas gotinhas daquela aguinha linda, maravilhosa, na cabeça dos nobres, né? Então, eu imagino que era uma nojeira. Na verdade, todo o período antigo era meio nojento, né? Era meio sujo, porque não existia saneamento suficiente. Se na Idade Média era, né, uma nojeira, no período antigo, então, acontecia isso. Agora, tem outras contribuições também. A Torre de Babel é uma contribuição do povo babilônico, né, que é aquela torre gigantesca. O canal e o muro, que são dois conceitos. O conceito de canal ao redor da cidade, protegendo, porque você meio que isolava a cidade a partir desse canal de água, e para chegar nela você tinha que atravessar a ponte. O acesso era feito por uma ponte que meio que dava uma certa segurança na entrada da cidade, né? Toda vez eu vou mostrar a imagem. Oi? Ah, tá. É porque o Saddam Hussein, ele meio que ofereceu uma fortuna, isso há pouco tempo, isso não tem muito tempo não que ele ofereceu, para quem explicasse como que quem conseguisse fundamentar cientificamente como foi que essa cidade foi erguida, sendo que não tinha tecnologia naquela época para conseguir fazer uma cidade assim em cima de áreas tão elevadas e fazer com que essa água funcionasse para abastecer toda a cidade, né? Só que assim, muita gente conseguiu fundamentar umas coisas e outras não, e ele pagaria para quem fundamentasse o todo da cidade, e ninguém conseguiu até onde eu sei. Mas existem algumas cogitações e possibilidades, né? Essa aqui é uma montagem de computador, né, que meio que idealiza como seria a entrada da cidade, só que ela fica num outro período, né? Não é o mesmo ângulo de lá. Aí vocês já começam a verificar que existem construções que são semelhantes às pirâmides egípcias, que são as pirâmides da Babilônia, que são, na verdade, essas pirâmides escalonadas, que é também a maneira que começou a ser construídas as pirâmides do Egito. No início elas não eram aquela coisa totalmente piramidal, tinham umas escalinhas também para a gente chegar lá. Aqui, na verdade, é uma imagem bem artística de computador que também mostra um pouco como é que se imagina alguns dos jardins suspensos, mas essa está bem futurista. Na minha opinião, não tem nada a ver. Bom, essa aqui é uma ilustração de um artista renascentista que ele se baseia nos escritos do período antigo, porque não tem nenhuma imagem, né? A gente tem somente escritos. E pelo que está escrito lá, ele imaginou que era desse jeito, e essa imagem é muito recorrente. Se vocês pesquisarem nos livros de história, vão ver sempre essa imagem aparecendo, porque é a referência mais próxima do real que nós temos hoje. O grande canal lá, né? A Torre de Babel lá no fundo, as construções dos nobres aqui, os pátios com os jardins, tudo muito arborizado, e as escadarias de acesso e as áreas onde a água provavelmente subia pelo sistema, que eu vou explicar daqui a pouco. Aqui na ilustração dele nem aparece sistema, provavelmente porque acho que não era a coisa mais inspiradora para aparecer, né? Mas nos escritos eles falam um pouco. Aqui nessa ilustração, gente, eu mostro para vocês como que funciona o que alguns teóricos acreditam que era o sistema de elevação da água. Eles tinham um sistema de roldanas, onde os baldes eram presos a cordas, e ele pegava do reservatório inferior, que provavelmente o primeiro de todos era o próprio rio, que ficava às margens, né?
da cidade e levava para uma área elevada. Dessa área elevada já tinha um outro sistema desse lá na outra ponta, e aqui provavelmente tinha uma determinada inclinação, e a água corria para outra ponta, quando chegava no outro lado, tinha outro sistema que elevava de novo a água até chegar no patamar mais alto das construções. E é assim que provavelmente se acredita que acontecia. Então, quando vocês vêm aqui, ó, o sistema, provavelmente, a escadaria aconteceria aqui, e na lateral, aqui está a escadaria e aqui alguns adornos e jardins. Nessa lateralzinha aqui do canto, esse sistema traria a água, ele depositaria numa caia superior aqui, ela corre com uma inclinação mínima, e aqui provavelmente está impermeabilizada, apesar daquele nojinho todo que eu falei, né? Mas eles já tinham o sistema nessa época de impermeabilização, porque senão era impossível a água parar aí, porque inclusive, gente, os babilônicos, eles não são do período em que eles faziam cozimento do tijolo, não. O tijolo deles era colocado no sol para secar, né? Então ele cozia com o calor do sol e faziam suas construções com esses tijolos. E é um dos motivos pelo qual até hoje a gente não tem registros do que era a cidade. Tudo são só escritos. Por quê? Esse tijolo, com a chuva, com as tempestades de vento, com outras coisas mais, se desmancharam. Sem falar que houve todo o período de invasão que aconteceu durante todo o período da Antiguidade Clássica, e depois, na Idade Média, também, de novo, a Europa toda devastada. Né? Invadia, acabava com tudo, infelizmente. E a gente não tem quase nenhum vestígio do que era a cidade. Aqui, de novo, uma outra imagem, na verdade, faz uma alusão, né, uma reconstrução de computador, que mostra mais ou menos como seria o acesso à cidade. E uma cena que eu tirei aqui de um filme, né, que mostra como que era a entrada da cidade também, e eles fizeram aí, na verdade, toda uma cenografia. Eu imagino que foi também uma montagem de computador para poder colocar os personagens dentro desse cenário aí, né, entrando na cidade. E aqui, gente, daqui para trás, é aquela ponte que eu falei, né, tem as estruturas laterais, aí você prossegue no acesso à cidade. E os jardins suspensos acontecendo aqui ao longo de toda a construção. Né. Está ainda na hora? Tem tempo ainda, né? Então dá para evoluir um pouco mais. Aquela ilustração de novo. Aqui a Torre de Babel, que também é uma ilustração feita por um artista renascentista, né? Que é uma referência que a gente tem. E aí vocês veem aí que, na verdade, era uma construção bastante complexa e gigantesca, né? A intenção de Nabucodonosor era atingir aos céus, né? E aí a gente vai logo em seguida ver uma das civilizações que mais trouxeram contribuições para o que a gente tem até hoje em dia de referência em termos de arquitetura e de paisagismo. O Egito tinha uma religião muito forte. E a religião, aliás, a religião de quase todos os povos da antiguidade era politeísta, né? E isso aparecia de forma bastante marcada na arquitetura e comparece no paisagismo. Aí a gente vê aqui a lista de vários dos deuses deles, né? E inclusive a religião deles tinha essa mescla com os animais. Alguns deuses eram metade homem, metade águia, metade lobo, metade crocodilo, né? E isso a gente vai ver como motivos que vão comparecendo na sua decoração. O que acontecia então no Egito? Eles tinham um rio, que era o rio Nilo, em que tudo estava voltado, toda a economia, toda a religião, todos os acontecimentos da cidade aconteciam ao redor, em torno desse rio. E esse rio tinha o período da seca e o período da cheia. E essa metade do ano em que estava na seca é que era o tempo deles cultivarem. Por quê? Assim que dava seca, toda aquela área que estava inundada, ela estava extremamente fértil, porque ela ficou com bastante lodo, com bastante vestígios minerais e vegetais, que favorecia bastante a agricultura deles. E na outra época, em que dava a cheia, eles não podiam cultivar. Então eles faziam toda a economia deles girar ao longo desse ciclo da cheia e da seca do rio Nilo. E eles também dividiam tudo o que acontecia
na cidade, a religião, inclusive, os templos, como do lado profano e do lado sagrado do Rio Nilo. De um lado da cidade, onde acontecia tudo que era sagrado, do outro lado, tudo que era profano. E meio que essa cultura aí alimentava um pouco a maneira como eles desenvolviam também a arquitetura e o seu paisagismo. As construções do Antigo Egito também tem aquela característica de muralha que muita gente pensa que é uma contribuição da Idade Média. Não é. A gente viu que já lá na Babilônia tinham os muros, né, protegendo a cidade, porque a gente já estava num período bélico, já existiam as guerras e eles queriam se proteger, e também tem o fosso de proteção. Aqui é um pedaço de uma cidade egípcia que era protegida, ela ficava às margens do Rio Nilo, só que nesse caso aqui, o fosso e a muralha não foram construídos por uma questão bélica, foi porque o rio tinha o período da cheia, e essa cheia acabava com tudo que estava ao redor. E quem queria se manter às margens do rio, mesmo na época da cheia, tinha que erguer uma proteção para se manter aí, né? Então, isso aqui, na verdade, foi toda uma cidade que foi construída, uma das cidades do Egito foi construída para se manter às margens do rio. E provavelmente, eu acredito, né, pela forma como está organizado, que eles se abrigavam aqui e faziam toda a agricultura aqui. Quando dava cheia, coletava tudo e ia para cá para dentro, né? Até porque tem um grande pedaço verde aqui dentro que eles podiam continuar cultivando, né? Acho que eu imagino que alguma coisa acontecia aqui também, enquanto o restante estava na época da cheia. Ó, os egípcios também têm uma outra característica que era muito deles e que a gente traz até hoje como contribuição nas ciências agrárias e vai acabar influenciando o paisagismo. Eles eram grandes navegadores. Eles foram, na época do período antigo, os maiores construtores de canais. Então, o que eles tinham? Um rio que passava no meio, mas eles não atingiam toda a extensão do Egito. E eles pegavam aquele rio, faziam represas e iam construindo o canal, até chegar próximo de onde era o cultivo que eles precisavam, ou a cidade que eles iam construir, e ela precisava de abastecimento de água. Depois eles soltavam a represa e aquele rio ia abastecer aquela área. E eles conseguiam com isso, além de abastecer com água, criar canais de navegação que seriam um dos transportes mais eficientes da época antiga. E aí eles iam conseguir transportar e fazer todo o giro da economia navegando de uma cidade para outra pelos canais que eles mesmos construíram. Então aqui é uma foto que ilustra um pouco como que eles faziam a construção, né? Faziam, na verdade, eles vedavam uma parte com uma estrutura construída e depois enchiam de pedra e faziam uma contenção a partir das barragens deles. E aqui a gente tem aqui a ilustração de como acontecia a construção das pirâmides, e nesse caso aqui você vê que são as pirâmides ainda da época em que elas eram escalonadas. Na verdade, mesmo as pirâmides que foram feitas com aquele formato, elas primeiro começaram escalonadas, depois que foi feito o acréscimo, para elas ficarem estritamente piramidais. Bom, a gente vê que o Egito, ele tem uma arte erótica, isso é muito pouco comentado, né? Como eu estou aqui dando aula só para adultos, eu posso botar essa parte da imagem. E as manifestações artísticas dele, dos egípcios, tem uma conotação erótica muito forte. Muita gente pensa que Grécia e Roma que tem essa conotação, mas não. Não existiu nenhum outro período em que as ilustrações, as decorações de paredes, os adornos e os elementos, inclusive em alguns obeliscos e em algumas colunas usadas em paisagismo, aparecem essas ilustrações eróticas, tá? Os egípcios colocavam ilustrações, eles faziam autorrelação, que é sexo oral em si mesmo, porque eles colocavam nas ilustrações órgãos sexuais extremamente exagerados, coisas gigantescas, monstruosas, e eles colocavam cenas onde tinham homens com homens, mulheres com mulheres, homens com cavalos, sabe, com outros animais, com cachorro, com tudo quanto era tipo de bicho, e era um motivo bastante explorado, especialmente essa questão, por exemplo, dos falos alterados. Olha o tamanho do instrumento desse rapazinho aqui, né, ó.
Era uma coisa assim que tinha um simbolismo muito forte. Mas por quê, gente? Porque isso já vinha da Idade Antiga, onde o tamanho do órgão sexual significava o poder da reprodução, a fertilidade. Isso tinha todo um simbolismo que tinha a ver com religião, inclusive. Eles tinham os deuses da reprodução e da fertilidade que tinham seios fartos, que tinham falos enormes. E isso tinha a ver com a cultura deles, né? Bom, e aqui a gente vê, na verdade, a organização de um complexo de como que era, como que acontecia a construção de toda a área ao redor da pirâmide, tinha toda uma área simbólica ao redor, e para que esse monumento conseguisse ter essa imponência, normalmente era feito um isolamento. Ou seja, a questão aqui da dominância, vocês podem até anotar que a gente, quando for estudar composição plástica, eu vou falar de dominância e vocês vão lembrar disso aqui no Egito. O Oscar Niemeyer pratica a dominância aqui, em Brasília também, quando ele pega aquele monumento dele, coloca lá sozinho e não coloca nenhum paisagismo ao redor e deixa tudo limpo. Aquilo, gente, é para enfatizar a escala do monumento que ele criou. E os egípcios praticavam isso também. O paisagismo deles normalmente era assim. Tinha nas residências oficiais toda aquela humanização, um ladinho particular, e tinha as áreas, inclusive, verdes de cultivo, mas no lugar do monumento era tudo limpo, porque senão iria reduzir a monumentalidade das escalas das pirâmides que eles faziam. Então a dominância é isso. Dominância é quando você pega um elemento e coloca ele numa escala muito maior que os demais, e não coloca nenhum elemento com escala próxima dele para competir com a escala dele. E ele meio que se torna... Enfatiza, né? Se enfatiza e ele domina o espaço, né? Como proporção. Ele ganha um simbolismo exagerado. Aí a gente vai extrair, gente, outro conceito aqui que vem, que é herança do Egito. O conceito de amplidão, que é quando você chega numa área extremamente aberta. O conceito de oásis, que é quando você tem uma área completamente desértica e em meio a esse deserto você chega num paraíso com bastante exuberância de vegetação. O que mais que a gente vai ver? A gente traz também como herança dos egípcios as esculturas que nesse período elas não têm aquele formato que tem no período da Antiguidade Clássica greco-romana, que era imitando a perfeição humana. Eles, na verdade, preferiam os personagens de perfil ou eles eram estilizados. As estátuas elas tinham proporções que evidenciavam o que era importante para a cultura e para o simbolismo deles. Eles não tinham intenção de fazer um corpo perfeito. E como algumas dessas estátuas eram de deuses que tinham... deuses que tinham relação com a forma animal, eram estatuárias que tinham animais na sua manifestação também. Tá? Por exemplo, a esfinge que a gente vê nas pirâmides do Gizé é uma mistura de leão com ser humano, né? Outra contribuição que a gente vai ver, que é uma contribuição paisagística, que vem como herança dos egípcios. Os obeliscos. Todo mundo sabe o que é obelisco? Um obelisco? Um monolito vertical, tá? Que ele é um elemento de orientabilidade. É simplesmente um elemento vertical. O obelisco é isto aqui, gente. Ó. Isto aqui é um obelisco. Tá? Eles servem, exatamente. Tem em várias cidades. E a gente tem obeliscos não só da época da Antiguidade Clássica. Nós temos obeliscos contemporâneos, que eles são colocados normalmente como marcos, ou para marcar a entrada de uma cidade, ou para orientar. Muitos arquitetos colocam isso numa cidade para que você seja um marco de referência. Você sabe em que lugar você está quando você olha e vê aquela referência lá. Tá? É uma herança dos egípcios, o obelisco. Mas o obelisco, naquela época, ele tinha um sentido um pouco diferente de hoje. O obelisco ele servia primeiro para fazer comemorações, para colocar todo o seu simbolismo e para que os deuses da época, porque os faraós, que eram os governantes, eram uma mistura de governante com Deus, né? Ele era meio divino. Então, todas as ideias e todo o conceito religioso que ele queria passar para a população, ele escrevia no obelisco, que era aquele elemento alto que as pessoas liam. E um dos faraós, que era mulher,
que ela governou, inclusive ela teve problemas, porque na verdade todo Deus, todo faraó era homem. Ela na verdade, para poder ser aceita, ela era uma reencarnação do, não sei se do avô, seja lá, não lembro direito a história, e ela se vestia como homem, ela botava uma tala no peito para poder ficar reta, ela botava o chapéu e colocava a barbinha assim grande, como era hábito naquela época, para que ela tivesse uma feição masculina e ela conseguisse governar. E ela conseguiu, ela foi uma faraó muito respeitada, e um dos obeliscos mais famosos que a gente vê até hoje lá, quem vai fazer turismo no Egito, é o obelisco justamente da, se não me engano, é a Hatshepsut, se não me engano. Não tenho certeza. Acho que tem escrito aqui na frente. Mas como é que ela usou o obelisco no tempo dela? Ela fazia propaganda política no obelisco. Ela chegava lá e falava que ela era a deusa, que ela fazia, acontecia, que ela ia fazer tudo de bom para a população e que ela era a deusa reencarnada. O deus reencarnado, não a deusa, né? Porque ela não queria falar que ela era mulher. Não podia, rolava todo um preconceito. Mas enfim. Só que quando a gente fala obelisco e está se referindo ao Egito, ele tem aquela forma da pontinha piramidal, tá? Os obeliscos contemporâneos podem não ter exatamente essa forma. Estátuas, já falei, né, que elas são estilizadas, têm aspectos zoomórficos, politeísta e escala ampliada. Isso é uma diferença da estatuária de origem clássica greco-romana para a do Egito. As do Egito são gigantes, ou pequenininhas. As do período greco-romano, elas são normalmente, quando não do tamanho humano, muito próximo da escala humana, tá? E essas não, elas são todas gigantescas, a maioria delas. E outra contribuição que é do período do Egito são os pilones, que são, na verdade, grandes torres que marcavam a entrada de algumas construções. E eles tinham diversos significados, né? Tem autores que explicam que eles significavam os montes entre os quais nascia o sol do Egito, ou as terras entre as margens do Nilo, né, que eles colocavam pilones de um lado e do outro, e simbolizavam essas duas divisões das margens, ou outros explicam que na verdade significava tudo isso, né? As deusas Ísis e Neftis, que são da religião egípcia. Só porque eu já falei do assunto e não mostrei, gente, pilones são estas construções que vocês estão vendo aqui, ó. O templo está lá atrás, e antes de chegar no templo, você passa pelos pilones antes de acessá-lo. É todo um valor simbólico. É um elemento de proteção e um elemento de simbolismo também. Até hoje, gente, nós marcamos entradas de construções, de qualquer coisa que é importante, com grandes elementos volumétricos ou verticais, ou simplesmente de vedação, e tem uma certa influência do Egito por conta dessa marcação aí que ele faz. Quando eu começar, dá uma imponência na entrada. Se você pegar uma construção, por exemplo, e colocar duas palmeiras altas, uma do lado e outra da outra, você marcou a entrada. É o mesmo sentido do que os egípcios fazem com esses pilones. Tá? Os paisagistas meio que usam um pouco desse conceito até hoje. Obviamente, gente, que essa iluminação aqui é contemporânea, tá? Lá não era desse jeito aqui. Provavelmente à noite deviam colocar tochas, né? Não sei como é que seria. Se é que eles iluminavam isso à noite. E esses pilones também eram locais onde eles colocavam os escritos. Também rolava toda a propaganda política, rolava todo o simbolismo, religião. Provavelmente tinham os temas eróticos também, que alguns devem ter sido depredados. Não são tão divulgados nos livros, né? Infelizmente, porque é um tema que me interessa muito, que eu gosto muito. Mas eu não tenho muitas fontes de pesquisa, mas quem gosta muito desse tema e quiser estudar e ver, eu já vi um livro que fala explicitamente e com bastante coisa sobre arte erótica egípcia, tem na livraria Cultura. Tá? É muito interessante o livro. Felizmente, como nas minhas turmas dos outros locais tem muita criança, eu não posso explorar. Não comprei o livro porque eu não ia poder usar aquilo para dar aula. Essa aqui é o jeito que eu estava falando da Hatshepsut, né? Era o jeito que ela se vestia para ela ter a feição masculinizada, né? Só que aqui não está muito direito, não. A mulher deixou aqui os seios à mostra, não é assim que ela fazia, né? Ela apertava mesmo para ficar retinha. Ela aí está muito peituda para dizer que está imitando a Hatshepsut.
E aqui, gente, ó, o obelisco da Hatshepsut, e aqui está explicando, ela falando, aqui está escrito em inglês, né, traduzindo os hieroglifos que estão aqui, explicando toda a propaganda política que ela falava nisso aí. Infelizmente, eu não tive tempo de traduzir tudo para vocês. Deixa eu ver se eu consigo traduzir em inglês. Eu tenho feito tudo o que posso pelo amor que tenho no coração e que vem do meu pai, Amon. Eu tenho tentado, com este esquema para vocês, eu fiz este monumento como o primeiro jubileu em oferta a vocês, meus súditos, né? Eu não vou traduzir tudo não vou falar besteira, porque tem coisas aqui que eu não estou entendendo. Mas enfim, ela falava tudo aqui, né? Fazia a propaganda. Templo lá no Egito, sabe? Oi? Onde fica esse templo? Não sei, imagina, nunca fui lá no Egito. Eu sei que é um templo do Egito, que esse é da Hatshepsut, que ele é construído nas encostas de uma montanha, né? E ele foi esculpido nessa montanha. Agora o local exato onde isso fica, brincou, não sei. Até porque lá no Egito, nem todos os templos foram mantidos aonde eles estavam. Alguns eles pegaram as rochas, cortaram e transportaram para outro local da cidade. Não me lembro porquê. Não sei se é porque estava tendo cheia, estava depredando. Acho que os rios inundavam e chegava lá, acabava e eles transportaram. Mas tem alguns que eles pegaram o templo inteiro, cortaram em vários monumentos de pedra e transportaram os pedaços e remontaram o templo em outro lugar. Aconteceu isso com vários templos lá. Esse aqui é o templo de Abu Simbel, e aí vocês vão perceber, gente, aquilo que eu falei, ó. Na entrada da construção, as esculturas, normalmente, dos egípcios, elas não eram coisas soltas, eram esculpidas na própria montanha, né, na própria parede, faziam meio que parte da arquitetura, né? E é uma manifestação paisagística, certo? Compõe o visual externo da construção. Eu acabei pulando, vou voltar lá, que a gente não pode deixar de comentar, é que talvez a contribuição que vocês mais vão ver, e que hoje a gente consegue ver em alguns projetos paisagísticos, e é muito presente e é muito representativo, são as colunas com as ordens egípcias. Os principais temas deles são as colunas de ordem lotiforme, papiriforme e palmiforme, que representam, respectivamente, colunas em forma da flor de lótus, que é uma vegetação típica de lá, do papirus, que é também vegetação do Egito, e da palmeira eu estava comendo isso ontem, das tamareiras, que são vegetação, são as três vegetações que mais simbolizam o Egito. Quando estiver pensando em alguma coisa que deve simbolizar o Egito, gente, sempre lembrem, flor de lótus, papirus e tamareira. Não tem nada mais Egito que essas três plantas, tá? Flor de lótus? Flor de lótus, vou mostrar ela. Essa aqui tá meio apagada, mas é a flor de lótus. Vou mostrar ela para vocês. É uma planta aquática. Como o Egito, ele tem... Papirus também. Como é que é o Egito, gente? Como é que é o clima de lá? Quente, desértico, mas tem áreas inundadas, não é? Então a vegetação de lá normalmente gosta disso. Árido, muito quente, ou seja, Brasília dá certo? Dá, aqui é seco, muito quente. Mas só que aqui é inundado? Não. Então quem quer ter papiro, flor de lótus, essas plantas, tem que botar muita água, tem que regar muita planta, né? Aí a gente começa a entender por que certas plantas precisam dessas coisas, né? Porque ela vem desse local onde ele tem essa história. Aqui são alguns desenhos, tá, gente, que mostram para vocês, ó, a forma de papiro. Na verdade, eles estilizam um formato próximo que naquela época ninguém ia esculpir para ficar exatamente com uma flor de lótus ou como papiros. Com papiros é um negócio impossível de fazer uma coluna, né? É terrível. Vou mostrar para vocês o que é cada uma dessas. Aí. Bom, antes disso, já que eu não cheguei ainda na vegetação, o templo de Karnak é o templo mais conhecido, tá? Inclusive, é na entrada do templo de Karnak que fica o obelisco da Hatshepsut, tá? Foi lá que ela fez a propagandazinha dela,
o merchan, né? Básico. E é onde a gente tem umas estátuas em forma de carneiro na entrada também, marcando a entrada e imponência antes dos pilões de acesso a Karnak. Olha, só para vocês terem noção, gente, ó, um homem aqui andando do lado e a escultura do Egito. E ela, ó, ela não parece um homem com a perfeição humana que se faz na estatuária grega, né? Quando a gente fala grego ou romano, tudo é grego, tá? Porque na verdade os romanos herdaram dos gregos que herdaram dos helênicos, tá? Então eu vou reduzir, vou falar tudo grego só agora. São lindas, né? Templo de Luxor. Infelizmente essa iluminação aí é artificial, não era assim que era na época. E aí vocês vão perceber sempre essa constante, né? As colunas com motivos papiriformes, as escalas exageradas, né? Sempre. Ou a silhueta ou a frontalidade. Nunca eles estão preocupados com a perspectiva e com o espaço tridimensional. Tá no finzinho, eu vou matar aqui no Egito, tá? E o único local onde eles davam mais importância mesmo ao paisagismo e faziam um traçado, mesmo em um planejamento. Normalmente, a residência oficial egípcia ela era composta na entrada de um templo, que era a capela da família, e na sequência desse templo tinha um jardim ortogonal, geométrico, simétrico, onde tinha uma área de banho, imagina que coisa linda que era isso, como era limpinho, né? Que ao redor tinham árvores e plantas ornamentais, mas também normalmente tinham pomares, tá? E tinham elementos da cultura egípcia, como colunas, obeliscos e outras coisas, porque é uma residência oficial, eles tinham condições de fazer toda essa ornamentação. E só para vocês terem a noção do quanto essa água devia ser limpinha, naquela época, o esgoto do banheiro, que saía do banheiro da residência especial egípcia, passava pelo fundo da cozinha, né? E já bem no fundo da cozinha era o local onde eram depositados os detritos e ia para toda essa água depois no final, né? Aí não é à toa que aconteceram aquelas pragas todas, né? A religião explica de um jeito, mas você vai ver os símbolos. Era uma porta aberta. Era mais ou menos isso. Tá, e só para vocês conhecerem, tá? Flor de lótus, as tamareiras, os papiros. E na aula que vem, me lembra que árvore é essa, que ela também é simbólica do Egito, e eu acabei de esquecer. Me deu um branco agora. Fica, não parece? Não. Isso aqui parece. Parece com as fênix. A fênix e a cica também são parentes da tamareira. Elas são da mesma família. Tá? Parece uma palmeira. Só que a tamareira, é assim, tanto a tamareira quanto a fênix e a cica, quando elas são jovens, ela é uma coisa espalmada que não parece uma palmeira. Quando ela está muito adulta, é que começa a aparecer esse tronco. Mas demora muito tempo a virar isso, tá? Só para vocês guardarem uma outra referência, tem uma fênix que não é, que ela é prima também dessa daqui, ela é muito parecida, que se chama Fênix canariensis, que é uma boa referência para vocês guardarem, tá? É uma das palmeiras mais nobres da natureza, e elas se parecem muito com a tamareira. Canariensis. É simplesmente a primeira ou segunda palmeira mais cara que você pode botar no jardim. Fênix canariensis. Depois a gente vai ver ela, os slides eu vou mostrar. Canariensis. Vamos parar aqui no Egito, tá? E a gente continua na aula que vem, que fechou no horário certinho, né? Então, para não ficar sem, né, que a Andresa pediu, atendendo a pedidos, né?